Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa aula 1 de radiciação, famosa raiz, que vocês lembram de onde vem, né? Ela vem lá da potenciação, onde você estudou que se uma base tiver o expoente fracionário, você vai transformar isso para uma raiz, onde a parte de baixo, regrinha do Sol, a parte que está na sombra vai para o Sol e a parte que está em cima, perto do Sol, vai para dentro da casinha na sombra e a base fica aqui. Então a potenciação ela vem daqui. Consequentemente, a gente tem uma pequena dica para vocês, bem rápida, que é o seguinte: se você tiver uma raiz, por exemplo, o índice 3, aqui tem o número 7, está em expoente 3, né? Você automaticamente pode cortar os dois aqui e deixar somente 7. Por que, Humberto? Ué, porque se isso aqui é raiz cúbica de 7, significa que é 7 elevado a 3 sobre 3, né? Quem está fora e quem está dentro compõem a raiz. Como os dois são iguais, você pode cortar os dois, vai dar 7 elevado a 1. E quanto que é 7 elevado a 1? Obviamente 7. Então você pode cortar. Então em muitos momentos vocês vão se deparar com raízes, por exemplo, raiz quadrada de 12. Aí você vai falar assim, tem como simplificar? Ué, tem. Como que você vai simplificar isso daqui? Ué, 12 é 4 vezes 3. Por sua vez, o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Como o 2 tem o expoente igual ao índice, que aqui a raiz quadrada é sempre 2, esse 2 sai, o 3 fica dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Beleza? E assim a gente chega em algumas propriedades importantes também. Quando tiver, por exemplo, raiz quadrada de dois termos multiplicando, raiz quadrada não, raiz enésima, pode ser qualquer índice. Então, o cara que fica aqui é chamado de índice. Beleza? Isso é importante. Beleza? Beleza. E aí, você mantém o índice, se tiver dois termos multiplicando, você faz a raiz enésima que a gente fala do primeiro termo, depois multiplica pela raiz enésima do segundo termo. Isso é uma propriedade válida. Assim, a mesma coisa a gente faz com a divisão. Faz a do primeiro, faz a do segundo. Primeiro o de cima, segundo o de baixo. O índice da raiz se mantém. E aqui, Humberto, quando eu tiver uma raiz e outra raiz, tipo assim, contendo ela, né? Você pode jogar tudo para uma raiz só. Esses dois índices você sempre multiplica e mantém o cara lá de dentro, beleza? Então, basicamente, é essa parte inicial aí de radiciação. Agora vamos para alguns exercícios, ok? Então, eu trouxe aqui dois exercícios importantes para gente, né? Três exercícios importantes. 8 elevado a menos 1. Expoente negativo inverte a base. Vai ficar 1 sobre 8. Raiz de 16. Raiz quadrada de 16. Geralmente, quando aqui é 2, ó, raiz aqui é 2, a gente chama raiz quadrada. E quando aqui é 3, raiz cúbica. E assim por diante. Beleza? Beleza. Então, a gente precisa de chegar nisso daqui. Só que para chegar nisso aqui tem que ter a definição principal que vem lá de potenciação. Ou seja, se você quer saber a raiz de alguma coisa, por exemplo, raiz enésima de um cara A. Esse cara aqui vai dar um resultado x. O que significa x, afinal? O x vai ser o seguinte: quando você elevar o x a n e isso der o resultado de A, você encontra o valor de x, ou seja, x elevado a esse cara que está aqui fora tem que dar o cara lá de dentro, certo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Quanto que vale raiz quadrada de 25? Que é raiz quadrada de 25. Ou quanto vale raiz quadrada de 8? Raiz cúbica de 8. Ou seja, você precisa fazer a seguinte pergunta: qual o número que eu vou colocar aqui que é elevado ao quadrado dá 25? Exatamente 5. Ou seja, 5 ao quadrado dá 25.
E qual o número que eu vou colocar aqui que elevado a 3 daria 8? Exatamente o 2. Por quê? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo, né, daria 8. Por isso que a raiz cúbica de 8 é 2, beleza? Então, no primeiro exercício, a gente tem 8 elevado a menos 1, potenciação, sinal é negativo inverte a base e o sinal fica positivo. Lógico que 8 sobre 1 oitavo elevado a 1 dá 1 oitavo. Na parte de baixo, raiz quadrada de 16. Qual número elevado a 2 dá 16? Ou seja, qual número vezes qual número dá 16? Exatamente 4. Então, a resposta é 1 oitavo sobre 4. Embaixo do 4 tem 1. Divisão de fração repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar 1 sobre 8 vezes 4, 32. Então, a resposta deu 1 sobre 32. E agora, Humberto? Exercício 2. 8 elevado a 2 terços. Se o expoente é uma fração, vira raiz, beleza? Aqui o de baixo vem para aqui e o de cima vem para dentro, beleza? Beleza, menos, sabemos que 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Se o expoente é fracionário, mais uma vez vira raiz, o de baixo vem para cá, mantém o 9 e aqui fica 1. E assim a gente termina de forma bem interessante. 8 ao quadrado, 8 vezes 8. Raiz quadrada de 9. Não precisa de botar 1, nem precisa de botar o 2. Você sabe que, agora cuidado. Qual é a raiz cúbica de 8? Opa, já fizemos antes. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, a resposta da primeira raiz é 2 vezes 2, porque eu tenho dois oitos lá dentro da raiz. Então, é como se você abrisse para uma raiz e para outra raiz, todas elas cúbicas. O resultado da primeira seria 2 e da segunda seria 2, beleza? E aqui, raiz quadrada de 9, todo mundo sabe que é 3 também. Temos a noção, ou seja, qual número vezes qual número dá 9? É exatamente 3. Então, aqui, multiplicar 4 vezes 2 vezes 2, 4. 4 menos 3 dá exatamente 1, a resposta final. Exercício 3, vou deixar para a próxima aula, que eu optei por deixar racionalização para a próxima aula. Então, aguardo vocês na aula de racionalização. Forte abraço, bons estudos e tamo junto.